Faz assim comigo, irmão. Rompe aí essa tatuagem. É porque parece que a gente está brincando daquela brincadeira de vivo e morto. Um dia eu estou vivo, um dia eu estou morto. Um dia eu estou vivo, outro dia eu estou morto. Querida, a igreja do Senhor Jesus, ela é viva. A igreja do Senhor Jesus, ela é viva. Porque nós somos o corpo daquele que vive. Nós somos membros, eu e você, nós somos membros de um corpo. E esse corpo está vivo. Vamos parar de viver como se Cristo ainda tivesse pendurado na cruz. Vamos parar de viver como se Ele tivesse só morrido e não tivesse ressuscitado. Reparou que às vezes a gente vive uma vida assim? Parece que Cristo Ele só morreu e não ressuscitou. Que legal, Ele morreu. Jesus morreu por mim, cara, mas Ele também ressuscitou. Ele morreu por você, mas também ressuscitou. Paulo diz que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito está sobre nós. Olha como que isso é forte, querido. Amém? Então dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia. Dá um amém bem forte. Glória a Deus. Tome o seu assento. A gente fica até constrangido quando a glória de Deus vem, sabe? E a gente não sabe nem o que fazer. Se você sabe o que fazer, de verdade, quando a glória de Deus desce, você sabe o que fazer, você está num nível muito raso ainda. Porque existe um nível mais profundo. A Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Vai dizer que a glória, ela veio tão violenta, Henrique. A glória de Deus, ela veio tão violenta que os sacerdotes, que eram ministros da glória de Deus, caíram todo mundo. Gente, escuta, a porta fechou, ninguém entrava. Quem estava dentro não saía, quem estava lá de fora não entrava. Os sacerdotes que tinham que estar com incenso, caiu. Gente, a glória. Você lembra de João? Quando ele viu a presença do Filho, a glória, ele caiu como morto. Você lembra da transfiguração? Lembra de Pedro, Tiago e João? Quando eles subiram na montanha e quando eles tiveram a visão de quem? De Elias, de Moisés e de Jesus. Gente, eles caíram. Aí depois está Jesus na cara dele. Levanta aí. Quando eles levantaram, Jesus já estava normal. É verdade, querido. É por isso que quando a gente sabe o que fazer, quando a glória vem, você está num nível muito raso ainda. Você vai ver quando você entra no nível que a glória vem. Você não sabe se você corre, se você pula, se você grita, se você chora, ou se você fica no chão, ou se você levanta. Quando a glória de Deus vem com força e com violência e você percebe, não há nada que você possa fazer. Qual vai ser o próximo passo? Não sei, cara, eu estou na glória. Você vai fazer o que depois? Cara, eu não sei, eu estou aqui com minha mente tomada pelo Espírito Santo. E você vai fazer o que amanhã? Cara, eu não sei o que eu vou fazer amanhã não. Ele está aqui, eu não consigo fazer nada. E é possível, gente, a gente está nesse ambiente aqui, glorificando ao Senhor, cantando ao Senhor, e a mente de alguns está em outro lugar, sabia? Pelo menos você está aqui, a sua mente está em outro lugar. Tem gente que não só a mente, até o corpo dele, a presença dele está em outro lugar. Ô, gente, é verdade, o verão chega. É assim ou não é, gente? Eu estou aqui há 10 anos. Eu estou fazendo parte de igreja aqui em Portugal há 10 anos. É em todo lugar, o verão chega e as pessoas esfriam. Sabia disso? E a minha pergunta é: o que é que está condicionando a vida espiritual desse homem e dessa mulher? Se ele está ficando frio ou quente, dependendo da estação, das circunstâncias externas. O que é que está movendo a vida espiritual desse homem? Será que é a palavra de Deus? Porque, gente, escute, a palavra de Deus, ela é vida e pronto, acabou. Não tem meio termo. Escute, por favor, atenção, não se distraia. Não tem meio termo. A palavra de Deus, ela é vida e pronto e acabou. Não, pastor, é porque ela é mais... Não, ela não é mais ou menos. Porque a palavra de Deus é o verbo.
o verbo vivo que desceu do céu. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 14: e ele tabernaculou conosco. É o verbo vivo que desceu do céu. Que todas as coisas que foram feitas e criadas, que foi por meio dele. Não há variação de mudança na palavra. Não há. Olha, eu vou falar para você: é possível ler a palavra e não ter vida? É. Mas a palavra é a verdade. Escute, não é a verdade que você lê, é a verdade que você aplica. Sabia disso? A palavra, ela não tem vida quando você lê. A palavra tem vida quando você aplica ela. Quando você exercita o que a palavra de Deus está falando com você. Não, eu vou ter vida agora. Acabei, agora eu tenho vida. Não, eu tenho vida não. É quando você... Hoje eu li aqui esta manhã os Salmos. É que a lei do Senhor, ela é primazia para a minha vida. E os seus mandamentos acalmam a minha alma. Escute, a palavra de Deus, quando ela é aplicada, ela tem vida. Eu conheci um monte de professor de teologia que era ateu, cara. Que não cria que Jesus ressuscitou. Falava de Jesus, falava de teologia, falava de Deus, falava de judeu, falava de todo mundo. Mas eles não criam, gente, de verdade. Então a palavra que você está lendo, você pode botar fogo aqui, pode botar fogo, gente. Vai queimar, não vai? Vai queimar tudo, gente. Vai queimar essa capa de borracha, vai pegar fogo e tudo. Agora, aquilo que saiu daqui, entrou pelos meus olhos, ou entrou pelo meu ouvido, desceu no coração, e queimou tudo aqui por dentro, aqui ninguém apaga, filho. Pode tirar a sua língua, você vai cantar por dentro. Pode tirar os seus olhos, você vai continuar enxergando. Pode tirar os seus ouvidos, você vai continuar ouvindo. Pode arrancar os seus pés, você vai continuar andando. Pode arrancar as suas mãos, você vai ser um mártir. Porque a palavra de Deus, ela te consome por dentro. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Não há variação de mudança. É a palavra de Deus que eu e você nós precisamos. Não, pastor, eu preciso muito de um culto. Aquele culto, não precisa, querido. Não precisa. Não, pastor, eu preciso daquela canção. O problema é que nós vamos nós vamos lendo a palavra, nós vamos ouvindo a palavra, e o problema é que ela vai só mexendo com as nossas emoções. É assim ou não é? Quem já ouviu uma palavra poderosa e chorou? Lendo assim, quem já? Nossa. O domingo passado eu ministrei sobre Esté, e enquanto eu li a história de Esté na perspectiva que eu ministrei, eu estava chorando. Meu Deus, que poderosa essa igreja. Uma igreja diante do rei, uma igreja perfumada, mas uma igreja obediente. Eu fui chorando assim, porque a palavra, sabe, ela também toca nas nossas emoções. Toca, querido, mas a palavra de Deus, Salmo 119, aí filho, eu vou pregar hoje sobre aquilo que eu ministrei para você, tá bom? Salmo 119, versículo 105, é o quê? O que está escrito? Lâmpada para os meus e luz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. A palavra de Deus, ela não só fortalece o seu espírito, mas ela coloca a sua alma no lugar. A palavra de Deus, ela não só te liberta, mas ela também te aprisiona, sabia disso? Por que gente, eu vou fluir aqui, porque mudou tudo aqui já. Eu ia pregar sobre outra coisa. Eu preciso, Jean, me ajuda aí, filho. Eu preciso que você ache aquele capítulo sobre a casa vazia. Eu não vou conseguir achar agora, não. Escuta. Não, porque a palavra de Deus liberta. Liberta ou não liberta? Legal. Mas te liberta de quê? Você já parou para pensar nisso? Ela vai te libertar de quê, Fred? Não, a palavra de Deus me liberta das coisas. Ô, gente, é só isso. Não, porque a palavra de Deus me liberta dos vícios. Porque a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho... Será que é só isso, gente? Olha, achou, filho? Não, filho, pesquisa no Google, por favor. Alguém pesquisa no Google aí para mim. Aquela palavra que fala sobre você expulsa o demônio vai embora, você limpa a casa, volta com 7. Está em
Mateus alguma coisa, eu acho, não sei. Eu li essa palavra essa semana. Dá um Google aí, gente. Vamos ver quem é mais rápido. Vai. Vai. Preciso dessa palavra. Não, pastor, eu estou liberto. Eu estou livre. Ó, vamos ler aqui na palavra. Lucas é o quê? Lucas o quê, meu filho? Rapaz, você é um cara fera da internet. Perdeu o celular esses dias. Lucas o quê? Aí, achei aqui. Peraí, Lucas 11. Lucas 11, capítulo 11, versículo 24. Vamos ficar aqui mesmo. Olha só. Leia aí comigo. Lucas capítulo 11, versículo 24. Vamos fluir aqui, tá, querido? Preciso que você ore por mim e interceda pra gente ir. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, e ele está procurando repouso. E não achando, ele disse: o que ele disse? Voltarei para minha casa, de onde eu saí. E tendo voltado, ele vai encontrar a casa varrida e ornamentada. Então ele leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, eles habitam ali. O último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Vocês entenderam, né? O espírito imundo vai embora. Eu estou livre, eu estou liberto. Você arruma a casa. E aí o espírito vai embora e rodeia por aí. Ele não achando lugar para repouso, ele volta. Só que ele não volta mais sozinho. Ele volta com... Me ajuda, gente. Ele volta com... Enquanto você fala, eu refrigero o meu cérebro para pensar melhor. Às vezes tem que respirar, sabia? Ele volta com 7. E aí o texto disse que ele volta com 7 e ele vai encontrar a casa varrida e toda ornamentada. Muito bom. Agora ele volta com 7. Aí o texto vai dizer que o estado desse homem agora, esse último estado, ele é pior do que o primeiro. Aí vem o 27, que não termina. Jesus continua falando. Jesus não para ali, a história acabou. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão, ela exclamou: bem-aventurada é aquela que te concebeu, bem-aventurada é aquela cujos seios te amamentaram. Uma mulher agora vai elogiar as palavras de Jesus. Vai falar: bem-aventurada é aquela mulher que te concebeu. Vocês entenderam o raciocínio? Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e essa palavra guarda, ela tem um segredinho no grego que é terel, essa palavra no grego. Há muito tempo que eu não falo sobre grego, essas coisas assim, né? Eu já deixei essa vida de teólogo. Essa palavrinha no grego é terel. Essa palavra é a mesma que se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque você perseveraste e guardaste a minha palavra, eu também vos guardarei da hora da tribulação. Algumas pessoas pensam que esse guardar da hora da tribulação vai ser arrancado e você não vai passar pela tribulação. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Alguns irmãos, eles acreditam que Apocalipse 3:10, Apocalipse vai falar que porque você guardou a minha palavra, terel, a minha palavra, porque você guardou ela, eu vou livrar vocês também do dia da tribulação. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. É uma interpretação errada. Porque a palavra terel não significa arrancar. A palavra terel significa preservar. É como se fosse uma conserva.
Você pega uma azeitona e coloca numa conserva, ela não fica preservada ali? Ela não fica envolvida e preservada? Sim ou não? Então a Bíblia está dizendo em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque você preservou, você preserva onde a palavra? Você preserva onde? Você preserva com ela aberta na cabeceira da sua cama, no Salmo 91? Você preserva essa palavra de Deus no seu telefone, no aplicativo? Aonde você preserva? Porque você preservou a palavra, a minha palavra. Eu vou preservar você no dia da tribulação. Ele está dizendo que a tribulação, essa tribulação vai cair 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido. É a respeito disso que ele está falando. Ele está falando, você preservou a minha palavra dentro de você, então agora eu vou te preservar dentro de mim. A Bíblia fala que os filhos de Deus não foram dados para a tribulação? Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eu e você, nós não fomos dados para a ira de Deus. Ira é uma coisa, tribulação é outra. Pode ler na Bíblia em Apocalipse. Na tribulação o anticristo está imperando. Mas quando você vai ler a ira de Deus, o diabo está sendo pisoteado por Deus. Está na Bíblia, gente, só ler Apocalipse. Na tribulação, o povo de Deus está sendo perseguido, mas está sendo preservado. Lembra que o texto fala, e aqueles, o meu povo ainda voltará para os desertos, eles acamparão em desertos com as suas cabanas. Querido, está falando de uma preservação da parte de Deus. Só que essa preservação não fala de um corpo natural, fala de uma preservação de espírito e de alma, fala de uma preservação para Ele, porque a Bíblia diz que muitos naquele dia seriam enganados. Ele está dizendo, se você preservar a minha palavra dentro de você, eu também vou te preservar no dia da angústia, no dia da tribulação. Ei, quando a dívida bater na sua porta, não é o empréstimo do banco que vai pagar, é a palavra de Deus preservando você, porque você preservou a palavra de Deus dentro de você. Não, pastor, mas eu estou cansado da igreja, porque na igreja só tem irmão que não vale nada. É verdade, querido. Se você está cansado, vai para casa. Fica em casa, eu estou farto de igreja, porque lá os irmãos não prestam e não vale nada. É verdade, querido. Eu concordo com você. Esse cara não vale nada, gente. Esse cara, estou falando de você. Estou falando do Gênero, estou falando de você. Preservar a palavra de Deus vai doutrinar a sua conduta. Não, eu li e agora gente, hoje em dia as pessoas colocam um fone e ficam ouvindo a palavra de Deus ali, ó. E fica a hora, no final de 3 meses tem coragem de falar que leu a palavra toda. Tá falando comida e tá ouvindo aí, cebola queimou, peste, essa cebola queimada. Aleluia, João viu a glória, meu Deus, Satanás, essa criança aqui. Ô menino, por que a gente senta no canto, pega a palavra de Deus todos os dias? Ontem eu estava ouvindo o pastor Hernani Santos. É um pastor que eu admiro muito. Já viu aquele pastor que tem na internet que ora para as crianças são batizadas? Quem já viu? Já viu, filho? Cara, ele contando testemunho que ele contando testemunho que Deus puxou ele pelos cabelos um dia, assim, ó. E Deus falou com ele, é assim que eu estou puxando a minha igreja brasileira, pelos cabelos. Rapaz, o cara tem um testemunho fortíssimo. Um dia ele estava ministrando em um país sul-americano. Eu não sei se era Venezuela, se era Colômbia. Ele estava ministrando em inglês. Não, em espanhol, perdão. Aí tinha um homem parado assim na frente dele. E no final ele fez o apelo. E estava um mover assim, tinha umas crianças sendo batizadas. Ele orou para uma criança, a criança foi batizada em línguas, estava falando línguas. E aí ele pregou e fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Aí levantou um homem bem forte assim, do tamanho do Marcos, assim, ó. Ele falou que é um homem bem alto assim, forte, levantou assim e veio chorando, ele ficou até com medo assim, ele contando isso. Ele falou assim, amém, você quer aceitar Jesus? E o cara começou a falar embolado, ele não conhecia a língua. Ele falou, o que você está falando, que língua? Aí ele falou, tá, vou falar inglês com ele. Ele quer aceitar Jesus? E o cara não entendia nada. Aí vou falar em português com ele. Estava falando em espanhol, não entendia nada. Aí chegou a esposa desse cara. E ele falou assim, olha, ele quer aceitar Jesus, ele não entende eu estou falando, ele não entende.
Aí ele pegou e falou bem assim. Aí a mulher dele veio e falou assim, ele não entende porque ele é russo. O cara era russo. Aí ele falou, mas tá bom, ele é russo. Ele não entende inglês, não entende português, não entende espanhol. Como que eu estou pregando, ele está querendo se arrepender? Ele não, porque desde quando você está pregando, essa criancinha aqui que está orando em línguas, está traduzindo em russo para ele. Ele está ouvindo essa criancinha, não está ouvindo você. A criancinha estava lá, e ele estava ouvindo. Não é forte isso, não é? Ele estava pregando lá nos Estados Unidos, em Ohio. Ele terminou de pregar e aleluia. Aí chegou uma caravana de filipinos. Um pastor filipino. Cara, eu sou apaixonado nesse cara. Um dia, se meu pai permitir, nós vamos trazer esse cara aqui. Se meu pai permitir. Meu pai eu sou apaixonado nele, cara. Ele pregando lá em Filipinas assim, pregando em Ohio. Eu acho que era Ohio. Não foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Aí eu lembrei e falei. Pode ser New Jersey também, não sei nada também. Eu sei que era nas Américas. Ele está pregando lá e de repente chegou uma caravana de filipinos. Aí o pastor, pastor, começou a falar em espanhol. Eu sou fulano de tal, de Filipinas. Eu trouxe minha comitiva e minha caravana. Aí ele falou assim, que legal. Abraçou eles, beijou eles. Eu acho que eu já contei isso aqui, né, gente? Eu amo essa história dele. Abraçou eles, beijou eles. E nós viemos de Filipinas para ouvir o Senhor. E nós estamos aqui. Ele, glória a Deus, amém. Deus abençoe. Pastor, espera aí. Oi. Pastor, a gente está aqui. Ele também, amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Obrigado por ter vindo, vocês vieram tão longe. Sim, mas nós estamos aqui, pastor. Tá bom, vocês estão aí, mas... Não, pastor, o senhor mandou a gente vir cá hoje. Não, eu? O senhor falou com a gente para a gente vir. O senhor estava pregando, o senhor falou. Eu não falei, não. Falou, pastor. Eu estava com meus obreiros ouvindo a palavra. O senhor falou com a gente para a gente juntar a comitiva dos obreiros e vir aqui encontrar com o senhor nos Estados Unidos. Nós viemos. Eu não falei, não. Falou sim, pastor, tem um vídeo que está na internet. Aí, cadê esse vídeo? Aí pegou o vídeo. Aí, esse vídeo, olha aí, pastor, tá vendo? Aí ele começou a olhar e falou assim, gente, eu estava orando em línguas. Tá vendo? O senhor disse nosso dialeto. Onde o senhor aprendeu a falar o nosso dialeto? Tá dizendo aqui, você e sua comitiva se reúne comigo. O senhor disse até meu nome. Se reúne comigo nos Estados Unidos, porque nós vamos fazer uma caravana em Filipinas. Nós vamos fazer uma cruzada em Filipinas. Nós viemos cá porque nós estamos ouvindo você falar. Ele, gente, eu estava orando em línguas. E lá do outro lado do mundo, alguém estava ouvindo no seu dialeto. Ô, gente, você acha que o Espírito... olha, eu passo perto dos indianos aí fora. Eu passo perto deles, sabe como que eu fico? Vai que? Aí uma vez eu subindo ali ao bufeiro, aí o indiano fez bem assim pra mim. Eu falei, será que agora? Ele deve ter pensado, esse cara é doido. Eu nunca vi essa língua. Vai que, querido? Vai que, óbvio. A gente fala, vai que cola, né? Vai que... Gente, o que eu tenho, eu vou dar. O que eu creio, eu vou viver por isso e acabou. Você acha que eu vou viver de uma a minha crença ela é passiva? Uma hora eu creio, uma hora eu tenho fé, mas dependendo da circunstância. Não, gente, se a palavra de Deus é o que move a sua vida, olha, você pode passar dia com tribulação, dia com dificuldade, mas você ainda carrega a vida de Deus. E acabou. Não, porque a vida de Deus morreu aqui um pouquinho, mas amanhã ela ressuscita. Não tem como não, gente. Ele falou algo interessante, esse Hernani. Ele falou assim, a igreja precisa de avivamento. Ele falando da igreja brasileira, porque talvez ele estava ali falando para brasileiros. Mas ele falou, a igreja precisa de um avivamento. E o avivamento virá pela palavra de Deus. Há mais de 100 anos atrás, um jovem chamado... Esqueci o nome dele, Roberts. Não sei se era Eduardo Roberts. Não sei. Eu sei que era Roberts. Há mais de 100 anos atrás, no país de Gales, ele começou a clamar. Ele dizia, Senhor, dobra-nos. É alguma coisa, Roberts. Dobra-nos.
Ele começou com 2, dobra-nos. Dobra-nos 10. Foi para uma vigília, mesmo clamou, dobra-nos. E dobra-nos. E dobra. De repente os bares fecharam. E o povo ia para o culto e dobra-nos. De repente os estádios de rugby, né? Rugby, sei lá o nome disso. Aquele jogo fechou todos os estádios e começou a virar uma cruzada. E a canção era a mesma: Senhor, dobra-nos. Senhor, dobra-nos. Querido, nós estamos muito avarentos. Nós estamos... Mas nós estamos lendo a palavra de Deus. O texto está dizendo, Fred, escute. O texto está dizendo que foi liberto. O espírito imundo foi embora. Deram uma festa. Arrumaram a casa. Colocaram em dia. Topzera. E a casa ficou arrumada. Só que o espírito rodou por aí, não encontrou lugar para repousar. Aí ele volta. Quando ele chega e encontrou tudo no lugar, ele chama 7. Porque como está tudo no lugar, porque o diabo ele vive com a desorganização, tá? A legalidade dele é quando a gente dá a brecha para ele, ele entra quando tem imundiça, quando tem, isso aqui é forte, tá, gente? Quando tem pensamento, quando tem imundiça, quando a pessoa gosta da sujeira. Isso aqui, pastor, não pode falar isso. Pode sim. Gente que não gosta de tomar banho, gente que anda desleixado, é uma porta para o diabo entrar, cara. Sabia disso? Porque quem tem vida anda como? Não anda assim não, a minha fala que tinha uma mulher que tinha um problema na coluna, que andava encurvada. Aí mandaram ela para o quiroprata para instalar isso. Jesus encontrou com ela e falou: demônio, solta a coluna dela. Sai dela agora em nome da... Imagina aquela mulher andando até empinada agora. Peito para fora, bunda para fora, peito para dentro. Chegou com 7. Olha, tem muita coisa para a gente desorganizar. Tem muita coisa para a gente tirar fora do lugar. Porque, olha só, o diabo não pode ver, gente. A gente organiza. Quem é assim? Quando eu achei que a minha vida estava dando certo, o que aconteceu? Ele entra. Quem passou por isso, irmão? Quando eu achei que tudo ia dar certo, meu Deus, Satanás entrou e colocou tudo fora do lugar. O diabo não suporta as coisas organizadas. Experimenta você chegar amanhã, segunda-feira, dar uma geral na sua casa, limpar, trocar a roupa de cama, lavar a loucinha, deixar o almoço, janta pronta, limpar o quintal de casa, acertar as dívidas, cuidar dos meninos, cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Experimenta fazer isso. 2 dias depois, menos que 2 dias, alguma coisa vai acontecer para tirar a sua paz. É assim ou não é? Mulher que limpa a casa. Geralmente vai entrar um marido todo sujo de obra. Aí o pé. Ei, meu amor, todo sujo de obra. Meu pé tá sujo. Aí vai andando pela casa. O texto está dizendo aqui que ele voltou em tudo no lugar. Porque quando... quem já meteu a carta no trabalho, estava farto daquele trabalho, e você ficou com alguns dias. É assim. Porque quando você deixa, só falta entregar, não é verdade? Você já deixou aquele trabalho, mas tem que cumprir o aviso, é ou não é? Aí você fica como? Nossa, você fica desgostoso, fica ou não fica? Não é assim. Aí quando chega o último dia, você está, glória a Deus, é o último dia nesse lugar, não sei o que, e não sei o que. Aí de repente, a carta de alforria chega, a escravidão acaba, e você fala: eu estou livre desse trabalho. O último dia você entrega o uniforme, pega as suas coisinhas no armário, pega a chave, vai todo feliz para casa. Parece que sai um peso das suas costas, sim ou não? Não é uma liberdade assim instantânea? Você, cara, como eu sinto livre. Mas a minha pergunta é: você está livre das dívidas do mês que vem? Não é uma liberdade parcial e circunstancial? Porque no mês que vem o aluguel vai bater. Vai ou não vai? Quem estava cheio de conta, assim, cheio de conta. Aí você vai no banco, pega um empréstimo. Aqui tem um monte, não é possível que é só eu. Cara, eu estou devendo 5 mil. O banco me ofereceu 7. Eu pego 5 mil, pago a conta, sobra 2. Aí você vai lá, né? Sobra 2, né? Aí você vai lá, pega o dinheiro e paga as contas. Aí você paga todas, de repente você olha e fala: rapaz, sobrou ainda. Sobrou 1.000 e tal euros. Posso fazer o que quiser. Não há uma sensação de liberdade? Porque parece que as contas foi paga.
Você está entrando em outras. O povo benção que é nós, né, cara? Eu vou falar para você, o banco já me enganou muito aqui. Se ele me ligar, ele me engana de novo. Ele me ligar, ele me engana de novo. Você vai lá e aí você fala, meu Deus, cara, aquelas dívidas. Por quê? Porque as dívidas perturbavam você. Agora você está livre. Uma mês que vem, o empréstimo daquela dívida vai vir. Aí faltava 3 anos para você pagar. Aí você pegou mais um empréstimo para 7 anos. Você está comemorando, mas é uma liberdade parcial. Então, eu questionei ao Senhor essa semana. Eu falei, Senhor, tantas pessoas, estou lendo a palavra e conhecer. A Bíblia fala o quê? João 8, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis, me ajuda aí. E conhecereis, todo mundo, e conhecereis, ensaio, e conhecereis. Por que a gente conhece? E você fica com essa cara de maracujá olhando para mim todo domingo. O que é conhecer? Nesse texto, a palavra conhecer nesse texto é a mesma que diz que Jacó conheceu Raquel. É o mesmo texto. Eu não vou sexualizar a palavra, mas atenção com maturidade. A mesma palavra conhecer aqui nesse texto aqui é o mesmo que usou para dizer, e Jacó conheceu Raquel. É Raquel, né, gente? E Jacó conheceu, namoraram, gente. Se relacionaram. Não sei se você me entende. E conhecereis a verdade. Está falando de intimidade. Quando você, esposa, marido, quando você conhece a sua esposa na mesma racionalidade que Jacó conheceu Raquel, você vai para dentro de um quarto e você tira toda a sua roupa. Você fica nu diante da sua esposa, diante do seu marido. Então, entenda comigo, e conhecereis a verdade. Está falando de um processo de intimidade dentro de um quarto, aonde você fica nu diante da palavra. Presta atenção. E para gerar um filhotinho, o que é que faz? Uma semente, presta atenção, gente, não estou sexualizando a palavra. Uma semente, ela é depositada em uma terra fértil, sim ou não? Então escute, a palavra de Deus, Jesus vai dizer que ela é uma semente. Então conhecereis a verdade, uma intimidade, uma nudez, uma aproximação. E a semente vai cair dentro de uma terra fértil. Aí a partir disso, um homem e uma mulher que se relaciona com a palavra vai gerar para a vida. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. A liberdade não está em ler a palavra, não está em conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse. Querido, tem gente que se converteu tem 1 mês, que já está aplicando a palavra, é mais livre do que você que nasceu no Evangelho. Porque quando você aplica a palavra, você tem relação com a palavra, você tem intimidade com a palavra, ela vai gerando vida no seu interior, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pastor, eu estou liberto. Querido, sabe qual é o problema dessa liberdade que foi nos ensinado? Eu sou de um tempo que fazia campanha. Gente, quem já participou de campanha de libertação? Levanta a mão aí, só os doidão assim, libertação assim. Gente, é poderoso. Eu tenho um apreço muito. Isso não acontece hoje. Acontece? Raramente você tem campanhas de libertação, onde as pessoas vão e caem endemoniadas, espírito imundo embora, as pessoas vomitam câncer. Raramente isso acontece. Eu estive no Brasil há pouco tempo, gente, de verdade. Substituíram isso pelas caravanas, pelas cruzilhadas, que também acontece isso, mas raramente acontece. Alguns lugares ainda fazem. Mas eu tenho uma denúncia para fazer. Era muito bom, era ou não era, irmãos? Quem já participou sabe, era ou não era? Mas sabe qual a denúncia que eu tenho? Porque a liberdade não é isso. Eu já conheci gente que nós botamos a mão em campanha. Eu já participei, gente, é verdade pra você. Um homem, eu vou falar aqui, abre aspas aqui. Um homem e uma mulher de Deus tem que ter carreira com Deus, tá?
Não adianta você pegar carona, chegar na janela e falar assim: eu tenho uma vida com Deus, porque eu conheço a palavra de Gênesis e Apocalipse. Nunca expulsou um demônio na sua vida, cara. Nunca orou por alguém enfermo. Já parou na rua, deu comida pro pobre e falou assim: cara, deixa eu orar por você. Você já orou em línguas no meio do mercado, no meio da rua? Você já abraçou alguém, já transportou amor para essa pessoa? Não, mas eu tenho vida com Deus, porque eu leio a palavra. Isso é só conversa, querido. Na hora que o demônio se manifestar, pega o telefone e liga: pastor, pelo amor de Deus, o demônio está aqui. Eu não vou, não me ligue que eu não vou. Porque o meu espírito que fala comigo, fala com você, cara. A gente está vivendo a vida que a responsabilidade é do pastor. Gente, a minha responsabilidade com essa casa aqui, mas com a sua vida espiritual eu não sou responsável, não é? Não. Já viu babá espiritual? Eu nunca vi isso. Eu já vi paternidade espiritual. Agora, uma coisa é a pessoa não saber lidar com os problemas. Entendeu? Uma coisa é as pessoas não querem lidar com os problemas. Não saber é uma coisa, o coração está apto para ser ministrado. Sabe, Arthur, o coração está apto. Pastor, eu quero ser ministrado, não sei lidar com esse problema, com essa dificuldade. Aí você olha para a pessoa e fala assim: cara, o coração está mole, pô, quer ser ministrado, então faz assim, cara, é melhor você fazer assim, vai por esse caminho. Outra coisa é você não querer lidar e você querer transferir o seu problema para alguém que você julga ser mais espiritual do que você. Talvez porque tem um microfone na mão, ou talvez porque você conhece a sua omissão. Sabia disso? Eu já conheci gente com medo de pregar, com medo de cantar, com medo de subir no altar para tocar, com medo de fazer as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque conhecia a sua omissão. Olha, eu vou falar para você, tá de parabéns, tá? Pelo menos você é corajoso de não fazer, porque você é omisso. Tem gente que é omisso, sobe e quer fazer. E aí vai aprendendo. Lembra que a gente pregou sobre criatividade semana passada? Vai aprendendo as criatividades, né? Mas não é conduzido pelo Espírito Santo. Sou muito criativo, mas sou pouco conduzido. Não funciona. Não sobrevive no reino de Deus. Não sobrevive. Ô, gente, só eu que tenho internet aqui não, né? Portugal está enchendo de pregadores e pastores famosos do Brasil. Sabia disso? Você sabia disso, gente? É só fica na internet aí, no Instagram rodando aí, no YouTube, dá um Google assim que você vai ver. Engraçado que vê um cara do Brasil, tá lá pro norte lá. Um cara que revela um CPF aí, não vou falar o nome não, que é antiético. Usa umas calças apertadinhas, mas deixa pra lá. Aí foi mais que teve um filho aqui da casa, não sei se foi daqui, se escreveu bem assim: você é um falso profeta, eu te repreendo em nome de Jesus. Os caras são violentos para ser hater. Portugal está se tornando uma terra fértil. Mas do mesmo jeito que vai atrair os bons, vai atrair também o quê? Do mesmo jeito que vai atrair o espírito da profecia, vai atrair também o antiprofético. Vai atrair o quê? O espírito do falso profeta, o espírito de anticristo, porque ele só quer se opor. Aonde tem glória, querido, aqui está uma presença maravilhosa. Quando você chegar lá fora, você vai ver se um espírito maligno vai tentar se opor àquilo que você recebeu aqui. Você vai ver. Aí você chega lá fora, aí os imaturos falam bem assim: nossa, acabou de sair da igreja e já está assim. Nossa, Andy, acabou de ser. Cruz, credo, menino, Deus que te repreenda. O espírito maligno foi embora, voltou, a pessoa: eu estou livre, eu estou liberto. Beleza, sabe qual é o problema? Aqui que nós vamos entrar o X da questão. O problema não é que o demônio foi embora, ou ele está voltando. O problema é que você arrumou a casa, mas você chamou quem para morar na casa? Entendeu o raciocínio? Aqui que está o negócio. Eu falei: Senhor, expulsou o demônio, foi embora o espírito, arrumou casa, tudo organizadinho, tudo legal, tudo maravilhoso. Aí agora o demônio entra de novo e traz 7. Virou o quê? Hospedaria, albergue para demônio, Airbnb. Chega assim, traz. Aí eu falei: meu Deus. Aí o texto vai continuar. O texto vai continuar e alguém se levanta e fala assim: olha, essa palavra é boa. Bem-aventurada a sua mãe. Bem-aventurada Maria que te amamentou. Jesus vai interromper ela e vai dizer: antes disso. O texto está conectado.
Antes disso, antes de qualquer bem-aventurança terrena, antes de qualquer, gente, bem-aventurada é aquela que te amamentou, antes de qualquer ligação terrena, antes de qualquer intimidade terrena, antes de qualquer aproximação terrena, antes disso, bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as guardam. O que é que Jesus estava dizendo? Sabe por que os demônios entraram? Porque eles saíram, liberdade, domingo. Ó, liberdade cantou, domingo, que culto poderoso. Estou fortíssimo, vou botar as coisas no lugar, vou pedir perdão ao meu pai, à minha mãe, à minha esposa, ao meu marido, aos meus filhos. Vou pedir perdão, cachorro, periquito, papagaio. Eu estou em paz. E nossa, eu cheguei indo para casa, eu vi um arco-íris assim. É uma aliança que Deus tem comigo. E essa liberdade, você começa a colocar as coisas no lugar, e vai colocando as coisas no lugar, e você liga para o pai, liga para a mãe, e você devolve o que você pegou do patrão, que você tirou do funcionário, e você vai lá nas finanças segunda-feira e negocia a sua dívida, e fala para a segurança social que você vai pagar aquele dinheiro que caiu na sua conta errada em 10 vezes, e não sei o que, e tudo coloca no lugar. O problema é que você arruma toda a casa, mas você não deixa aquele que precisa preencher a casa entrar dentro da casa. O problema é que você foi liberto no domingo, e a palavra de Deus foi esquecida na segunda, foi esquecida na terça. Jesus já não é convidado mais para participar dos seus cultos diários, porque você não tem culto diário. Aí você não preenche a casa, e de repente o demônio volta e fala: opa, está tudo no lugar, agora eu vou derrubar tudo de novo. Jesus vai dizer: bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e as guardam. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, esse é bem-aventurado. Essa é a igreja bem-aventurada, querido. Aquele que ouve e coloca em prática, ouve e coloca em prática, ouve e coloca em prática, ouve e coloca em prática. Ele está ouvindo aqui hoje, amanhã vai colocar em prática, terça-feira coloca em prática. Aí essa palavra traz vida. Calma, gente, calma. Igreja, por favor, você está percebendo que as coisas estão fora do lugar, não? Está percebendo que você está de culto em culto, e sua vida está uma desgraça. É uma realidade, querido. Você acha que eu queria estar falando isso aqui? Hã? Isso aí foi ministrado no meu coração. Eu falei: Senhor, deve ser para mim. A gente que está pregando, orando, a gente precisa discernir isso com muita clareza. Aquilo que é para nós é para nós, aquilo que é para a igreja é para a igreja. E hoje você percebeu que tudo hoje falou da palavra, tudo hoje moveu na palavra. Querido, você acha que eu vou subir aqui com a soberba e pregar aquilo que eu quero? Hã? É domingo, cara, o espírito de miséria te visitando, uma perturbação na sua mente, um coração toda hora triste, feliz, e triste e feliz. Os demônios brincando com você, joga você para um lado, joga para o outro. Fulano falou mal de você, e aí os relacionamentos vai rompido. Daqui a pouco você está na falsidade, amigo de novo. Aí daqui a pouco você está triste de novo. Aí daqui a pouco você fala mal de novo. Mas você foi liberto no domingo, mas as coisas não estão funcionando. Recebemos o título de cristão do ano. Recebemos o título de servo do Senhor vivo, e não sei o que. Mas, escuta, se a palavra está em você e você não pratica. Gente, escute. A Bíblia fala que a semente, que é a palavra de Deus, ela pode morrer. Sim ou não? Acha o texto para mim, por favor, gente. A da semeadura, faz favor. A palavra da semeadura. Se você não pratica a palavra, a sua conduta não vai ser de acordo com a palavra. Aí você vai perguntar assim: Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Olha aqui, ó, porque a palavra não fica viva. Mateus o que, filho? 13? Aqui, ó, Mateus 13. Leia comigo o versículo 13, o versículo 20 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é aquele que ouve a palavra, recebe logo e recebe com alegria. A semente que caiu no terreno rochoso é semelhante àquele que recebeu a palavra e recebe com alegria, logo com alegria. Ele é pego pela palavra, ele se emociona. Ele: vou mudar de vida, eu vou ofertar tudo que eu tenho e darei tudo para os pobres e não sei o que. Glória a Deus. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição,
por causa da palavra, logo ele se escandaliza. Chega a angústia, chega a perseguição, ele logo não aguenta, porque não tem raízes profundas. E o que foi semeado aqui, gente, e o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra. Presta atenção. Atenção. A semente que caiu no meio dos espinhos é semelhante àquele que ouve a palavra. Está ouvindo a palavra. Gente, está ouvindo a palavra. Vocês estão aqui? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo a palavra de Deus hoje? Só que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Está com medo da palavra todo dia. Caderninho de resumo está em dia. Mas o texto está dizendo que a fascinação pelas riquezas. Mas o que, gente? Eu fechei. A fascinação pelas riquezas. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Mas tem dois. É a fascinação pelas riquezas. Tem dois. A fascinação pelas riquezas e os cuidados do mundo e a fascinação pela riqueza sufocam a palavra dentro de nós. Você acha por que nós somos doutrinados na fascinação do mundo? Você acha por que o mundo trabalha para lançar o iPhone melhor que o outro do passado, para lançar um Samsung melhor? Porque as roupas estão cada vez mais topzera? Por que a Zara coloca promoção? Você acha por que as coisas... Ei, escute, nós estamos sendo levados pelas riquezas desse mundo. O desejo de comprar uma casa, de comprar um carro do ano, de mudar e não sei o que, de trocar de relógio, e fazer o que, fazer a viagem. E toda essa fascinação pelas riquezas desse mundo está sufocando a palavra de vida dentro de nós. E ela se torna infrutífera. Você, sei, vive 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, vai morrer, vai morrer conhecendo a Bíblia, mas não frutificou. A fascinação pelas riquezas e os cuidados desse mundo, isso vai sufocando a palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? A sua fé vai diminuindo. A sua fé vai caindo de produção, querido. Você prefere não ter... Pastor, ora aqui no meu problema, que eu já não tenho mais fé para orar pelo problema. Pastor, ora aqui na minha circunstância, que eu já não tenho mais fé para orar nessa circunstância. Nós vamos diminuindo. E daqui a pouco a gente vive como um morto-vivo. Sabia disso? Vem para a igreja, sai da igreja, senta na comunhão ali, bate papo, mas não tem vida. Sabe qual a maior característica de quem tem a vida de Deus? Quem tem a vida de Deus, a maior característica de um homem e de uma mulher que carrega a vida de Deus é que ele transfere vida. Olha aí, ó. Aquele que tem a vida de Deus, ele transfere vida. Você senta, vai bater um papo e a pessoa... Ai, eu estou tão triste, eu estava triste. Você... Ai, eu estou com um problema ali, mas eu já entendi, depois que eu conversei com você, eu preciso orar, né? Transfere vida, querido. Hoje, pelo amor de Deus, nossos relacionamentos estão quebrados. Você senta perto da pessoa, a pessoa fala do... eu tenho que mostrar para ela, para ele, que eu sofro mais do que ele e que ela. Aí você conta um troço mais difícil, que você vai deixando a sua situação mais feia. Não, porque o quê? O seu marido fez isso, ele nem te conta o que o meu faz. O quê? A sua esposa faz isso? Deixa eu te contar o que a minha faz. O que os seus... Fica uma disputa para ver quem tem mais miséria, sabe? Ei, escute, a maior característica de uma igreja que tem viva é transferir vida. Ei, pois eu colocarei dentro de você uma fonte e de você fluirá rios de águas vivas. Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus. Deus está dizendo nessa manhã, nós precisamos da prática da palavra. Eu não quero te convidar para ler a palavra, querido. Eu quero convidar a igreja do Senhor Jesus para voltar à prática da palavra. Ó, escute. Eu sou de uma época que os irmãos lendo a palavra de Deus, eles falavam assim: a partir de hoje eu não vou usar bermuda. Quem é dessa época aí?
Gente, quando eu me converti, foi em 2009. Eu me converti na quarta, na sexta-feira eu ia tocar pagode. Tinha um grupo de pagode lá, ruim, gente. Olha o nome, Os Garotos do Pagode. Tenho até vergonha, Senhor envergonha nós mesmos. Garotos do Pagode, era GDP. Coisa horrível, gente. O El tinha um grupo que o nome era Superação. Pensa no pessoal superando tudo. Ainda mais quando ele terminava com a Sabrina, aí queria mesmo tocar mesmo, Superação. Eu me lembro quando eu converti, eu falei assim, cara, agora eu preciso de roupa. Gente, a primeira coisa, eu preciso de roupa. Por quê? Porque os homens liam a palavra, a palavra da santidade entrava tão impregnado neles, que eles começavam a olhar e tudo que poderia trazer algum tipo de escândalo, escute, algum tipo de escândalo, eles tinham que se tampar, cara. O homem se tampava até os pés. As mulheres usavam coque, se tampava até os pés, não usava roupa curta nem roupa colada. A palavra era tão impregnada neles que eles falavam, cara, eu preciso de santificação, eu vou queimar a televisão. O André, cadê o André? O André falou que ele fazia parte da igreja Nova Era, né, filho? Mandava queimar os CDs do Oficina G3. Vocês lembram dessa igreja? Tem que queimar a Oficina G3, o CD da Oficina G3, não podia ouvir rock. Agora tá lá, barbuda, largador, tatuagem na cabeça, só Jesus na causa. Vou mandar você de volta pra lá, meu filho. Uma época que lia a palavra, o pessoal tinha tanto amor pelas escrituras, que, cara, aquilo mexia com a cabeça, assim, uma profundidade. Os homens que liam a respeito de jejum na palavra, eles faziam jejum de 20 dias, de 30 dias. Querido, eu lembro uma vez que eu fiz um jejum de 30 dias, no monte. Eu lembro uma vez que eu subi no monte numa sexta-feira e fiquei com fome. Na sexta, no sábado, no domingo eu desci para ministrar o louvor. Eu falei, agora eu vou ministrar o louvor. E jejum no óleo, eu passei um monte, 3 dias. Senhor, me dá experiência. Eu sou de uma época que os irmãos iam para o monte pedir experiência a Deus, que via demônio correndo no meio do mato, que via mato acendendo, querido. Eu lia a palavra e a palavra mexia. Por quê? Porque não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Netflix, não tinha televisão para persuadir a nossa mente, para colocar preço no meu e no seu coração. Os homens só tinham a palavra de Deus. A Bíblia fala que John Wesley e os seus irmãos aprenderam a ler, lendo a palavra de Deus. Os homens colocavam em prática. Eu não quero julgar se estava certo ou errado. A questão aqui é que eles liam a palavra com uma verdade tão profunda no seu coração, que eles andavam feios na rua, mas para eles andavam de acordo com a palavra. Hoje nós conhecemos a palavra e fazemos questão de fingir de bobo. Nós fazemos questão de dizer que a palavra é para o outro. Aí começou com um negócio no culto bem assim, ó, fala a Deus. Viu? Deus falou com você hoje, hein? Fala a Deus. Quando eu me converti não tinha fala a Deus não, querido. Quando eu me converti não tinha não. Quando eu converti tinha glória a Deus. Quando eu me converti tinha aleluia, tinha amém, tinha bendito o Espírito Santo. Ei, não, hoje tem até café com Deus. Você leu a palavra hoje? Não, mas eu li o café com Deus. Preciso mudar minha conduta, por quê? Porque a minha terapeuta pediu. Porque o meu psiquiatra pediu, porque o meu psicólogo pediu. Não, agora eu preciso mudar minha postura. Por quê? Não, porque agora eu mudei de emprego, eu estou em outro cargo. Agora os meus status precisam ser renovados. Mas a palavra de Deus que pode mover, mudar a nossa conduta, ela é lida, mas ela não é praticada, não é aplicada. Querido, eu não quero pregar sobre o saudosismo aqui, mas é uma verdade. Eu me converti numa quarta-feira, eu preciso de roupa. Aí o irmão Kleber, que cabia umas 35 melancia na barriga dele, desse tamanho assim, ó. Lembra do Kleber, Sabrina? Isso aí não, filho, que eu vou falar mal dele, que vocês não conhecem. Gente, eu vou falar para você, eu aprendi muito com aquele homem. Vou falar para você, o homem que eu mais aprendi na minha vida a respeito de Cristo foi aquele homem. Eu aprendi o que não deve se fazer.
eu aprendi o que o cristão não deve fazer. Eu olhava para ele e falava assim: isso aí eu não posso fazer porque eu sou crente. Ele era meu líder, gente. Eu falei: isso daí também eu não posso não, que eu sou crente. Mas estou só anotando. Uma vez, o Lio que pregou para mim, eu tava casado com essa, eu ia casar com a Jéssica, com essa mulher linda aqui. E ele falou assim: rapaz, eu aprendo muito com você e com a Jéssica. Eu falei: é mesmo? Aí eu enchi, né? Rapaz, eu aprendo muito com vocês. É, Lio. Nossa, eu aprendo o que eu não devo fazer com minha esposa quando eu casar. Rapaz, aquilo foi doído em mim. Eu aprendi o que eu não devo fazer com minha esposa quando eu casar. Obrigado, você está me ensinando. Eu ouvindo o pai falando isso ontem, eu lembrei do Lio. Obrigado, você está me ensinando muito. O irmão Kleber me deu as roupas do guarda-roupa dele. Gente, eu pesava 52 quilos. Gente, umas roupas grandonas assim, um balão. E a minha rua, Priscila, não tinha como cortar caminho. Eu tive que passar no meio do pagode que eu ia tocar. Mas eu estava tão apaixonado por Jesus que eu botei aquele roupão e para mim agora eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque eu aprendi com os crentes que crente usa roupa diferente. Eu aprendi com os crentes da Bíblia que eu não posso estar em qualquer lugar. Eu aprendi com os crentes da Bíblia que crente não vai para a praia de nudismo, que crente não bebe sangria, que crente não fica se embriagando com vinho e com cerveja. Eu aprendi que crente não fuma cigarro. Eu aprendi com os crentes, eu preciso mudar a minha vida. Eu botei aquelas roupas, eu andei no meio do pessoal e o pessoal rindo de mim. Eu passei chorando, querido. Eu fui 7 dias pro monte, 7 dias de convertido. Eu tava chorei, caramba, chorei, calaraba, chorei. Porque a palavra de Deus, querido, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Senhor, basta uma palavra. Se até os meus servos te obedecem, basta uma palavra sua, assim dizia o centurião. Basta uma palavra, Senhor. Basta uma palavra. Aquilo que sai dele é vida, cara. Aquilo que sai, Ele é o nosso pão diário. Mas nós temos que praticar. Pastor, como é que eu vou mudar a minha situação? Pratica a palavra. Gente, por favor, parem de ler a palavra. Pratiquem a palavra. Não, eu conheço. Pratica a palavra. Você vive com inimizade com os outros, sabe por quê? Porque você não pratica a palavra. Aquele que fala muito, a Bíblia ensina, sabe aquele que cala. Aquele que rouba, a Bíblia ensina, vai e devolva aqueles que você defraudou. Aquele que é chato, aquela que é chata, a Bíblia diz, vive em paz com todos em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. O homem preocupado com o ministério, deixando a família, a Bíblia ensina, ame a tua esposa. A Bíblia ensina para a mulher que não quer saber do marido, honrai o teu marido e seja submissa a ele. Mas meu filho é rebelde. A palavra de Deus diz para os filhos, obedecei aos pais e honrar os pais, para que você prolongue os seus dias de vida na terra. Querido, para onde você for, para onde você, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, a palavra de Deus, ela cruza o passado, entra no presente, avança no futuro. Ela é eterna, querido. O que ela é ontem, ela é hoje, ela será amanhã. Pode passar todas as coisas, mas a minha palavra jamais cairão por terra. Aquele que chora, a palavra disse, você chora hoje, mas terá um dia que não cairá mais lágrima dos teus olhos. Vamos chorar com os que choram, vamos sorrir com os que sorriem, mas vamos praticar a palavra. Se dobre diante da palavra. Se dobre diante da palavra. Se dobre diante da palavra. Teus braços, anjos encontro meu. Se dobre diante da refúgio, eu me rendo a seus pés. És tudo que eu preciso. Feche os
seus olhos, querido, e diga: Senhor Jesus, eu preciso praticar a sua palavra. Aonde tem a sua palavra tem vida, diga a Ele. Diga: Senhor Jesus, eu preciso me render à sua palavra. Eu preciso obedecer e me submeter à sua palavra. Tem homens e mulheres aqui que estão entendendo o que Deus está falando. Feche os seus olhos, querido. Tem homens e mulheres aqui que estão entendendo o que eu estou falando. A prática da palavra vai mudar a sua conduta e será um refrigério para a sua alma. Pratique a palavra que vai ser um refrigério para a sua alma. Não, pastor, mas eu conheço tanto, eu fiz teologia, eu fiz cabala, eu fiz tudo. Feche os seus olhos, querido. Aí você vai assim na Bíblia assim. Qualquer lugar que você abre. Olha aqui, abri aqui agora. A palavra está sempre falando com você. Não espere um pastor, não espere a canção, espere a palavra. Você não precisa que eu mande na sua vida, nem controle as suas atitudes. Se submeta e obedeça a palavra. Eu abri aqui qualquer lugar, ó. Capítulo 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição dos teus lábios, guarde o conhecimento. Porque os lábios da mulher adulta destilam favor de mel, e as suas palavras são suaves, de como azeite, mas o fim dela é amargoso como um abismo, agudo como espada de dois gumes. Qualquer lugar que você abrir a palavra, aonde você abrir a palavra, ela vai falar com você. Mas a minha pergunta é: por que Ele te deu a palavra? Não era muito mais fácil o Espírito Santo vir convencer seu coração e de repente você acordar o maior cristão do mundo? Não era mais fácil? Por que Ele te deu a palavra para você ler? Reparou que tem um esforço? Você começa a ler a palavra, te dá sono, você se distrai. Reparou? Sabe por quê, querido? Deus nos deu essa palavra para que eu e você possamos obedecer e nos submeter. Escute, toda palavra de Deus que é liberada, ela vem para uma geografia. Não porque Deus me deu uma palavra. Deus vai salvar só você não, querido. Deus quer salvar uma nação. Quando Deus me deu a palavra dessa casa, eu sabia que não tinha a ver comigo, tinha a ver com o que Deus tinha para o Algarve. Sabia disso? Quando Deus deu a palavra para vocês, filhos que estão aqui, ó, dessa casa, é porque eu sou queridinho. Não, você não é queridinho não, cara. Você é ruim igual eu. É a misericórdia do Senhor todos os dias que se renovam. Mas quando Deus nos deu uma palavra, eu sabia que tinha a ver com minhas capacidades. Eu nem sei falar direito, gente. Não tinha a ver com o que eu podia fazer, com a força de vontade. Tinha a ver com o que Deus queria para essa geografia. Quando Deus dá uma palavra, sabe o que nos resta? Nos submeter a ela e obedecer a ela. É você entrar debaixo e dizer: Senhor, para onde a nuvem for, eu vou. Porque tudo que Deus faz por nosso intermédio, escute, Deus, tudo que Deus faz por nosso intermédio é pela obediência e pela submissão. Agora escute, para a gente finalizar, por favor. Obediência fala de algo instantâneo. Se eu te dar uma ordem aqui agora, filha, você pode fazer amanhã. Amanhã você acorda às 6 horas da manhã, mas você já obedeceu no seu coração. A sua prática é só um resultado da sua obediência no seu coração. Então a obediência fala de algo instantâneo que você cumpre instantaneamente. Agora escuta. Quando a Bíblia fala de submissão, é você aceitar uma condução.
é você se submeter a uma direção. Ficou claro para vocês? Quando alguém perguntar qual é a diferença de obediência e submissão, gente, o Espírito Santo me ensinou isso essa semana. Eu até ministrei nas mulheres. Obediência é instantâneo, já obedeci no meu coração, eu vou lá e só cumprir, acabou. Agora submissão é eu me submeter a uma condução da palavra. Você pode ler, querido, que você obedece instantaneamente, mas quando você fechar ela, você precisa ser submisso a ela. E como que eu sou submisso? Aceitando a direção que ela me dá. Pois aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Pois aquele que guardar as minhas palavras, eu permanecerei em vós, e vós estarás em mim, e eu e você estaremos no Pai. Que vai nos... Escute, o que vai nos conectar com a igreja verdadeira de Jesus Cristo chama-se obediência e submissão.